Olha só, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu preciso achar qual é o problema. Qual é a questão, tá? Você percebeu? Silvana foi muito boa, porque seu cliente vai chegar assim. Seu cliente não vai chegar aqui nem Lívia dizendo, eu quero malhar e eu não consigo. Me ajude a malhar. Se ele chegar assim, ele tá na mente. Seu cliente vai chegar despirocado e confuso. Entendeu? A menos que ele tenha um problema muito específico. E que é um problema que traz um sem número de outros problemas para a vida dele. E ele tiver consciência de que ele precisa resolver isso. Isso acontece. Entendeu? Mas ainda assim ele vai chegar confuso no tocante a esse problema. Precisa identificar. Seja como for, você vai precisar dizer para a pessoa: faz sentido. A frase é essa, entendeu? Faz sentido. Grava isso aí. Depois eu vou explicar porque você tem que fazer assim. Mas escreva assim: ó, faz sentido que uma parte sua quer uma coisa e outra parte quer outra. O que é essa coisa? É o que o cliente diz que quer fazer. O que é outra parte que não deixa quer? É a parte que sabota. Só isso. Por que isso? O seu cliente precisa dizer um sim para você. Se ele não disser um sim, você vai precisar aplicar outro padrão. É porque você não foi eloquente o suficiente ou porque o seu cliente não consegue organizar dessa forma. Garanto para vocês que se vocês tiverem padrão de linguagem hipnótica que vocês vão ter, ele vai dar um sim para você. O seu cliente precisa dar um sim. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Vocês vão dar um sim, tá bom? Por favor, facilitem a vida de quem vai aplicar em vocês. Sim, faz sentido. Ele precisa dar um sim. Falando com a cabeça pronto. Pronto. Quando ele fizer isso, automaticamente a mente dele se fragmenta. E existem duas partes. Pronto, você pode trabalhar isso. Ok? Você está fracionando, fragmentando a mente do cliente. Pronto. Fragmentou. Dentro de alguns segundos eu quero que você mergulhe para dentro de você e eu quero que você entre em contato com a parte X. Uma das partes. Tá bom? Que é a parte que não deixa, que é a parte que permite ou não permite. Você escolhe, tanto faz uma ou outra. Entre em contato, mergulha e pede para que essa parte se manifeste na tua mão. Eu não sei como ela vai se manifestar. Só peça que se manifeste. Se manifestou, bum. Peça que intensifique para você saber que é ela. Você entendeu? Você não vai falar assim, mas peça para que se intensifique para você saber que é ela, tá? Pronto. Pergunta se essa parte, peça assim, ó. Peça para que essa parte confirme a intenção positiva dela. Pronto. Por que tudo isso? Não tem nada a ver com a mente consciente do cliente. O processo aqui é pura e estritamente em nível inconsciente. Isso não é para o cliente. Isso é para as dinâmicas e processos que ocorrem em nível inconsciente se aprofundarem e essas dinâmicas e processos que se ocorrem em nível inconsciente encontrarem uma solução em nível inconsciente. Entenderam? Vocês ouviram o que eu falei para Silvana? Ok, você vai ver, vão aparecer caminhos. E esses caminhos vão ser mais fáceis de serem trilhados. Vocês ouviram? Simples. Zero mente consciente aqui. Totalmente um processo em nível inconsciente, tá certo? Pronto. Fez com a primeira, faz a mesma coisa com a segunda. Riscos e ações preventivas. Quando a gente está lá estudando pedagogia, quem aqui é pedagogo sabe disso, preste atenção. Quando a parte é a parte que o cliente considera sabotadora, a mente do cliente pode sabotar a manifestação. A mente do cliente pode sabotar a manifestação. Vocês entenderam? Pronto, você precisa tirar o teu cliente da mente e deixar o inconsciente falar. A resposta vai vir. Peça para que se amplifique para um sim, peça para que se amplifique se realmente você está aqui, pronto. Ok? Pronto. Depois disso, você pede para que teu cliente mergulhe para dentro e peça para que essas partes lá em algum lugar encontrem um acordo. As mãos dele se juntam na medida em que essa parte encontra um acordo. As mãos dele se juntam na medida em que essa parte encontra um acordo. Paula está escrevendo. Fiquem tranquilos, vocês vão ter a representação. Mas eu quero que, quando eu faço isso aqui, eu quero, na verdade, que vocês repassem tudo na cabeça de vocês. É só isso. Repassem. As mãos dele se juntam na medida em que se faz um acordo. Pronto.
O acordo foi selado, essas mãos vêm em direção ao peito e as duas partes se transformam em uma e trabalham juntas. Ponto. As duas partes se transformaram em uma. Imagine esse futuro agora em que você consegue fazer aquilo que você não conseguia fazer. Entra nesse futuro e vive esse futuro. Ponto. E quando você achar que tá bom, você volta e abre os olhos. Ah, Ivan, mas e aquele negócio das cores que você colocou? Não precisa fazer não, tá? Aquilo ali é um plus. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas essa é uma dinâmica de submodalidade. Também. Só que eu disse pra você, ó, esqueça as representações visuais, vamos trabalhar só em nível sinestésico. Tá? As representações visuais são só uma parte desse processo. Vamos trabalhar em nível sinestésico para simplificar o processo. Mas eu trabalhei em nível visual porque eu queria, e eu não perguntei para não me induzir, mas eu queria saber se Silvana ia perceber as alterações da submodalidade visual no momento em que a transformação ocorresse, tá bom? Observa o teu cliente. Observe, preste atenção, observe, vocês são observadores. Quando uma das partes se manifestar na mão, observe a face do teu cliente, o ritmo de respiração, calibre. Quando a outra parte se manifestar na mão, observe a face, ritmo de respiração, ombros, calibre. Calibre, calibre, calibre. Por quê? Você só sabe em que ponto da experiência o teu cliente está se você calibrar. Observe o que acontece com ele quando ele está juntando as duas mãos. Observe que na face da maior parte das pessoas você vai ver conflito. Lembra da face de Silvana como ficou? Vocês viram? Conflito. E quando isso se acaba, o conflito cessa. Observe os movimentos do corpo que lá na frente a conta vai fechar e eu vou explicar para vocês que dá para você fazer isso aqui sem você precisar pedir para o cliente abrir a boca. Só em nível de processo, tá bom? Bora fazer e ver como é que é? Alguém tem alguma dúvida sobre o processo?